Gosto muito daquela palavra. O Verbo se fez carne. A comunicação de Deus entrou na nossa raça humana. Deus comunicou para nós o seu Filho. Recebemos a comunicação de Deus, Jesus, Deus Filho. E a verdade é que Deus comunica conosco. A revelação, a inspiração continua. Deus falou e todas as coisas foram criadas. Deus falou e a raça humana foi feita. E durante toda a história, Deus está aí falando que exista, que exista, que exista cada ser humano. E Deus chamou cada um de nós à existência com a ajuda do Pai e da Mãe. Nosso Deus fala conosco. E a palavra de Deus é a comunicação real de Deus. É um impressionante que nós somos pobres criaturas e Deus fala conosco. Que maravilha! Oh Deus, por que será que se importa conosco? Que somos pessoas fracas, pobres, pecadores. Não sabemos, não conseguimos. Por que, Senhor? O Senhor fala conosco. Não dá para entender, porque Deus se importa conosco. Mas Ele mandou seu Filho. E seu Filho veio como mestre, rabi, e chamou discípulos que são alunos. E nos chama também. Nos chama para ser os seus seguidores. O mestre tem tantas lições, e tantas verdades, e tantas maravilhas para explicar para cada um de nós. O impressionante é que Deus é Pai que fala com seus filhos e filhas, que Jesus Cristo é nosso irmão. Ele continua conosco, viveu 33 anos, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e formou o corpo dele. E nesse corpo Ele continuou falando conosco. E recebemos o próprio Senhor Jesus Cristo na Santa Comunhão. E podemos acreditar que Jesus é o bom pastor, é o bom professor que gosta de falar com cada um de nós. Ele está no meio de nós, conversando com cada um. Existe a passagem de Isaías 55:10. Assim como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que minha boca profere. É Deus que está falando. Deus está dizendo que Ele fala conosco e produz muitos bons frutos. A palavra dEle, a orientação dEle. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito. O efeito da palavra de Deus é no coração, é no centro de cada um de nós. Sem ter executado minha vontade. Deus fala e conseguimos saber a vontade de nosso Deus e cumprido sua missão. Eu acredito firmemente que Deus fala conosco.
comunica-se a si mesmo para cada um de nós. Ele é o mestre e nós somos os seus servos e somos os seus instrumentos, somos os seus empregados e o chefe tem que falar para seus súditos o que devem falar, fazer e como devem ser. É entendido que se nós somos pessoas louvando e adorando e glorificando Deus, estamos na humildade diante de Deus. E que Deus fala conosco. Oração é um diálogo, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Ele está no meio de nós falando conosco. É necessário escutar a palavra de Deus. É como uma luz que ilumina o espírito, que ilumina a inteligência. E temos uma ideia e sentimos do coração, mas que ideia maravilhosa. Seria muito bom nós fazermos aquilo. Não é? É uma vontade. Eu estou querendo fazer isto. Eu acho que seria muito bom para mim e para as outras pessoas. Quero fazer isto. E o desejo sempre está ali, no fundo do coração, para fazer alguma coisa. O Divino Espírito Santo ilumina a memória. E nós temos muitas lembranças de muitas mensagens do passado e na hora que estamos aconselhando alguém, exortando, eu lembro de uma ideia, surge uma ideia da minha memória, que alguém me falou, que eu li, que estudei, que eu vi. Eu falo. E assim, como a chuva e a neve caem, regando a terra, fecundando, germinando, e daí o grão começa a crescer e a semear, e é feito pão. Assim também a palavra que sai de Deus, Deus comunicando com cada um de nós, vai produzir frutos em abundância. A semente, a palavra, tem que cair numa boa terra, e assim vai produzir 100, 60 e 30 por um. Vamos pedir, Senhor, fala. Nós somos seus servos. Fala, Senhor. Nós, seus servos, estão escutando. Quem escreve hoje, Padre Eduardo, é a Laura Maria Conceição de Rodrigues, da cidade de Caranaíba, em Minas Gerais. A sua bênção, Padre Eduardo. Escrevo essa carta para agradecer por tantas graças recebidas e por muitas ainda que irei receber. Agradeço por estar comigo todos os dias em minha casa, pois acompanho o terço das 6 horas, acompanho o momento de fé e fico a maior parte do tempo ouvindo todos os programas de olhos fechados, porque principalmente o momento da adoração ao Santíssimo Sacramento, que eu amo, os programas da Maria do Rosário, que me inspiram muito, e os momentos que eu tenho mais paz. Eu ouço também o do Padre Reginaldo Manzotti, Evangelizar é Preciso. Tenho passado por muitas tribulações porque perdi o meu olho do lado esquerdo e ganhei uma córnea. Agora passei por uma cirurgia do tubo dela, por causa do glaucoma, mas tenho muita fé que muito em breve irei recuperar minha saúde e retomar a minha vida. Peço por todos da minha família, porque perdemos nossos pais, pelos meus filhos que estão passando por tribulação no casamento e por problemas de saúde, pelo Lucas que está com problema mental e físico, por todos os meus netinhos que estão com dificuldades na escola, principalmente o Miguel. Peço para minha amiga que está se recuperando de uma cirurgia, que a mão de Jesus toque nela. Ela não é só uma amiga para mim, ela é mais do que isso.
Peço, por favor, que a Maria do Rosário reze por mim e leia minha carta ao vivo para eu poder ouvi-la. Que Jesus abençoe o senhor. Agradeço muito, Padre Eduardo, que Deus o abençoe e que sempre esteja vindo aqui na minha casa trazendo bênçãos de Jesus para mim. Amém. Então, Padre Eduardo, quem escreve esta carta e que nós estamos lendo aqui para a senhora como seu desejo é a Dona Laura Maria Conceição de Rodrigues, da cidade de Caranaíba, em Minas Gerais. Laura Maria, serva de Deus. Eu acredito que a senhora tem um papel muito importante na sua família. Você está pedindo a bênção, pedindo oração por toda a família, pedindo oração por você e pela sua visão e pelos seus filhos que estão com problemas no casamento deles. Eu acredito que cada vez mais você vai louvar e adorar e bendizer Deus. E vai ficar na escuta de Deus. E a senhora que serve de Deus vai receber as inspirações de Deus infinito para que possa aconselhar os membros da sua família. Nós fazemos o possível, esperamos que Deus faça o impossível. E é possível. Eu fico imaginando os filhos cada vez mais se aproximando de Deus, frequentando a igreja, os filhos junto com as noras, frequentando a igreja, fazendo uma boa confissão, recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo, mais oração. Daí vão conseguir, não com esforço humano, mas com a inspiração de Deus, achar a solução. Existe o sacramento de matrimônio e Ele quer que os casais sejam unidos. E precisa de muita morte, muito sacrifício, muito amor. Certamente o amor de Deus em cada pessoa. E daí Deus vai unir. O que Deus une, ninguém pode separar. Mas todos os membros, todos os filhos e noras têm que se aproximar de Deus, ter um encontro profundo com Deus, ser humildes. E Deus pode unir. O que Deus une, maravilhas acontecem. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio e não vacilarei jamais.